Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí dos donos da bola e sim, o HG e toda a equipe se rendem ao jogo de ontem do Galo. O Galo que massacrou, foi 29 vezes para cima do Bragantino. Então sim, o HG crava que o Cuca conseguiu achar a melhor maneira do Galo jogar. E tem uma dúvida grande aí, hein? Scarpa tá jogando muito bem na lateral, só que o Arana tá liberado. E aí? Coloca o Scarpa, deixa o Scarpa ou coloca o Arana de volta? Então tem uma discussão bem legal aí no corte. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O Atlético teve 29 finalizações, foram 20 dentro da área do Red Bull Bragantino. Os números são de fato impressionantes. São números impressionantes. Lembrou que ele é Atlético contra o Grêmio, lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Quando a gente olhava para o Atlético como um time que criava muitas oportunidades e não concluía da melhor forma. Aí depois veio o pior momento do Atlético, né? Era um time que nem chegar a criava. Como tivemos alguns exemplos de jogos aí. Vou dar um exemplo só para ficar fixo na cabeça do torcedor. O jogo contra o Palmeiras, que o Atlético perde por 3-2, quando o Hulk fez os 2 gols do Atlético e quase fez o terceiro. Mas, de uma forma geral, agora com esse recorte, como o Valu muito bem lembrou ali, e o Breno também já destacou essa questão, os últimos jogos do Atlético têm sido os melhores que a gente viu do Atlético na atual temporada. Então é que o Atlético consiga fazer que esses jogos, né, que vimos, a derrota contra o Flamengo, a vitória contra o Flamengo, a vitória contra o Bragantino, se tornem a normalidade do Atlético em campo, que possa criar isso e fazer isso a diferença. Diga, Breno. Mas tá olha lá, olha lá. Minha cara. Olha, aquilo ali chama atenção. Olha o dedão, olha lá. Beleza, olha lá. 29 finalizações. Quantas no gol? 4. Cara, 10. 10 no gol. 4 que, sabe ler, que o goleiro pegou, né? Não, mas esse goleiro pegou, cara. Não, você fez 7 defesas. Como é que você viu 4 aqui, Malu? Se foram 10 finalizações no gol, o goleiro pegou 8. 7, não, tá aqui. É que eu olhei lá. Aqui, ó. 7. De 29 são 7. O goleiro pegou 8. E o Cleiton fez uma ótima atuação. Ainda precisa calibrar o Atlético, cara. Tem muitas chances que são muito claras que o Atlético falta um pouquinho mais de tranquilidade. Principalmente o Rony, cara. Eu acho que em alguns momentos... Vocês estão falando. Não, Thiago. Não é isso não. É porque não precisava ter tão sofrido como foi ontem. Mas todo mundo perdeu o gol, você só fala do Rony, cara. Não, eu tô falando dele. 10 finalizações do gol adversário. Eu tô falando do Rony. Eu tô falando do Rony. Vocês estão encontrando problema. Porque o Rony tem uma carga emocional em cima dele. 4 pra cima do gol. Porque ele tem uma carga emocional em cima dele, porque ele quer fazer o gol. Ele quer fazer o gol para a torcida, né? Ele tem essa necessidade agora de ter essa prova e eu acho que ele tem que ter calma. Não, Thiago, é porque uma hora vai fazer falta. O Cuca mesmo disse, olha... Já era para ter rolado ontem, cara. A coisa mudou. O empate estava ontem podia ter feito 3, 4, seria tranquilo. Mas é um pouco daqui, não é? Quando o Cuca fala isso, Breno, não é um pouco dessa coisa que o Cuca carrega assim também da sorte, mas no fundo... Ele fala que a sorte mudou. Isso, né? Mas no fundo a gente sabe, não, né? A sorte mudou. Exato, assim, mas faz parte do, vamos dizer assim, do folclore do Cuca, né? Que a gente já conhece ao longo dos anos. Então, hoje, negão. Obrigado, outro ponto querido. que me chama São seus atenção. olhos, você tá muito bem também, cada vez mais em forma, hein? Em breve, viu, pessoal? Serei o único gordo aqui dos donos da bola. Eu serei o gordo da bola. Ali, ó, será não. 9. Os gordos da bola. É muito bom, cara. Não, eu vou ficar sendo... Vamos mudar. O Vitão você vai ser o único que tá metido a colocar Não, porque é o seguinte, o Eltinho tá com a barriguinha de mandinho. Não, o Breno tá bem, né? Tá a turma aqui que tá, pessoal, também vou te pode falar, entrar nessa, pô. atenção, clínicas de estéticas, vocês estão perdendo grandes oportunidades aqui neste programa. Verdade, Desculpa, informei, tá? Mas o HG ali, ó, 9 escanteios, né, pro Atlético. Gordos da bola. Cara, você não lembra de um lance de perigo, o Atlético tem que trabalhar melhor os escanteios. Porque ontem, por exemplo, o Flamengo tomou um gol de escanteio. Escanteio é algo que pode mudar a história de um jogo. Isso eu sinto falta no Atlético, sério. De você ter um lance de perigo, falar escanteio, lance de perigo, vai tal. Mas isso não tá na construção, Breno? Eu não sei se você que acompanha o Atlético assim sempre,
que começou uma nova etapa do Atlético no ano, mas não é por conta do resultado lá no Maracanã da derrota, não. Porque o Cuca, ele fez uma mexida radical. Eu confesso, eu não esperava essa altura da temporada ele aparecer com essa situação do Atlético jogar numa espécie de 3-4-3, o Scarpa. Foi uma mudança, como gosta de falar o HG, né? Ele deu um cavalo de pau, assim, na organização do Atlético. E olha, o detalhe pra mim, nesses 3 jogos que a gente fala do Atlético, um jogador que continua sendo o principal do elenco e que mesmo nos momentos difíceis estava sendo ali a única esperança, ele ainda vai chegar nele, o crescimento individual, porque a gente está vendo o Igor Gomes, a gente está vendo o Scarpa, mas o Hulk ainda não entrou nessa rotação e em breve, para mim, vai ficar mais fácil para ele entrar quando o conjunto começar a responder melhor. Só um ponto, a partir do momento que você entra em campo, e aí eu discordo muito do Brenão em relação aos números e aproveitamento. Você tem 10 finalizações na direção do gol adversário, as 10 são na direção de fato do gol, que exigem a defesa do goleiro, que vai, sei lá, alguém tira em cima da linha. É que na trave, na verdade, eles consideram como fora. Mas assim, pensando que o time finalizou 10 vezes na direção do gol, que exija uma defesa, alguém tira em cima da linha ou qualquer coisa que seja, eu honestamente acho um bom aproveitamento. O ideal, óbvio, seria porque a cada 10 finalizações corretas, que são aquelas que vão no gol, o time fizesse pelo menos 3, tivesse 30% de aproveitamento. É isso que mostram os números dos estudos de futebol e tal. A cada 10 finalizações corretas, 3 gols. Interessante. Mas, poxa, o Atlético ontem criou pra cacete. O Atlético se defendeu na maior parte do tempo muito bem. Eu honestamente, não consigo apontar problemas do ponto de vista do jogo coletivo. Eu entendo que algumas individualidades estejam abaixo. E a gente citou, inclusive, na rádio, Elton e eu falamos, o Valu falou, você falou, HG. Eu acho que Júnior Santos e Bernard hoje estão abaixo. Mas o restante, cara, eu não consigo apontar e falar, pô, esses caras estão mal. Ou esse cara tá mal, ou esse cara... Eu acho que o Atlético tá Thiago, numa a questão, sequência... Você tem coberto de razão, mas a questão que a gente fala, até o Cuca falou sobre o aproveitamento disso, é pelo seguinte, é porque aí chega no final do jogo, né, você chega aos 36, 38 minutos do segundo tempo, você olha com 1-1. Sabe uma coisa que é interessante? Hoje, parece bobagem, parece mentira, mas esse negócio dos gols esperados, ele te mostra o que o seu time produziu, ou o que a equipe produziu durante o jogo. Muito legal essa estatística. O Atlético, quando fala em 3.12 gols esperados, é muita coisa. É muita coisa. O Atlético cria muito. O Atlético A1, mas o Atlético A1 de conseguir o número de gols esperados. O Red Bull Bragantino, eu vou jogar pra cima, que 0,72 vou arredondar pra cima, conseguiu o que ele tinha de gols esperados na partida. Então, assim, eu tô falando de um Atlético que no jogo de ontem, pra mim, o Atlético foi muito bem. Eu entendo a questão da letalidade. Só que quando você tem ali na expectativa de fato, o Atlético fazer mais um gol. Um gol a mais. O Atlético ficou a 1. Sendo que o Atlético fez 2. Que teria deixado exatamente esse a partida mais. E isso é legal pra gente ver como é bom a gente ver fazer esse retrato. A gente não tá... Porque se o Atlético tivesse empatado, o cara que mais criticaria tá sentado ali. Porque ia falar assim, pelo menos eu não sou incoerente igual você. Não, o que eu tô falando é o seguinte, saio do jogo, você tem toda a razão. O resultado o jogo foi assim esse, que eu penso. Mas o resultado é o seguinte, no final a gente vai falar o seguinte, olha, o Atlético ganhou 2-1, foi sofrido, nós vimos isso tudo, mas poderia ter tido uma vitória em cima desses números, era pra 4-0. Você tá vendo que devagarinho vocês vão bandeando pro meu lado? De resultadista. Devagarinho vocês vão chegando. Aqui, mas olha só. Você gosta de ter razão, irmão. A gente pode... Eu tô bem distante. Aqui... Podemos aqui hoje... No final das contas, você também é. Não. Podemos você só não assume. Só olhar a distância que nós estamos. Saia do armário, irmão. Agora você... Saia do armário. Irmão, vou te falar, não é armário, é uma arca, né? O que é que você quer falar? É vazia. A gente pode elogiar hoje o desempenho do Atlético? Sim. O Breno tá criticando. Não tô criticando. Você tá criticando agora. Ele tá pontuando pontos a serem melhorados. Tem que ser melhorado para não passar sufoco. E é curioso, perdeu semana passada e a questão do resultado. O resultado é o real. Quando a gente vê só o jogo. Não. Que o Atlético criou para muito mais. Para muito mais. E o Bragantino foi lá no finalzinho. Cara, o Atlético esteve muito perto de sair com esses, muito próximo a esses números. A gente tiraria uma finalização ou duas, mas com um empate. Aí é o problema. Não, aí, isso que você está acabando de dizer, só chancela o resultadismo. Foi porque no final das contas... Porque essa virada começou com uma derrota contra o Grêmio, contra o Flamengo. Porque é o seguinte, presta atenção. Porque no final das contas, isso aqui, se o Atlético empata, não valeria de nada.
Mas o valor chamou atenção para uma coisa bem legal. É igual o que seu? Que a gente começou a elogiar. Mamilo, igual meu mamilo. Se empata ontem ou perde, isso aqui teria o mesmo valor do meu mamilo. E o que não vale serve o seu pra nada. mamilo? Eu já perguntei pra uma médica, serve pra quê? Nada. Se a gente não tivesse, não mudaria nada. Pois não, desculpa. Desculpa aí, ô policial militar, a década de 80. Hoje você tá sendo irritado. Você irrita e hoje você tá sendo irritado. Não, a mão, até vermelha. Aqui, mas o valor chamou a atenção e para algo que a gente já tem comentado já no programa, que o elogio ao Atlético, ao desempenho do Atlético, ele tem partido através de uma derrota. A derrota para o Flamengo. Então, onde está o nosso resultadismo? Nossa, que isso? Onde está o nosso resultadismo? Você colocou ele numa urna agora, desse tamanho. Onde está o nosso resultadismo? Se a gente elogiou Você o Atlético... Você acabou de dizer, se o Atlético ficou muito próximo da derrota, do empate. Não. Sim, empata. Isso aqui valeria nada. Agora, no final das contas, o resultadismo é que pra vale. cima de você. Estou jogando pra cima de você. Lá ele. Ó, me explique, como que a gente começou a elogiar o Atlético a partir de uma derrota? Hein? Vixe. Não, mas peraí, irmão. Te pegou tanto Peraí, assim? irmão. Peraí, irmão. Pegou. Você elogiou, buscou não elogiou? hein? Você elogiou, não elogiou? A derrota, você vibrou pela derrota? Aqui vibrar. Você só Teve virou e cara falou que assim, vibrou. você só disse assim, não, Teve um cara que o time vibrou. teve um Tá encaixe, levando pra outro o time lado. teve um encaixe. Sim, teve um encaixe. E no final das contas, Vibrar. morreu vendendo saúde. Vibragem. Isso foi o Morreu seu discurso. vendendo Mas, saúde. você mudou seu discurso. Morreu Não, ele vendendo fala isso saúde. mesmo. É. Eu vi o jogo, corte. não. O Breno me mandou o corte. Nesse jogo, não. Eu assisti ontem Esse é o corte. problema. O Breno mandou o corte, ele fala isso. Morreu vendendo saúde. É isso, Eu só que você assisti. não presta atenção. Entendeu? Não presta atenção. O seu Ei, meu irmão, morreu vai ficar vendendo guardado. saúde. Por exemplo, se joga o que jogou lá na quarta passada e perde, perdeu. Foi lá, jogou, amarrou o jogo da maneira que pôde. Foi inteligente, foi eficiente, foi lá, pimba, trouxe 1-0 pro jogo de volta. Ontem deitou no Red Bull Bragantino, que aquele senhor lá disse que não, que o Red Bull Bragantino não sei o quê. Porque eu falei, vai ter trocação. Como é que E é essa declaração e teve. aí? Ele só não conseguiu porque o Atlético dificultou. O Atlético deu espaço pra cacete pra tomar uma goleada e perdeu 2-1. Eu avisei que isso ia acontecer. O Red Bull Bragantino joga. Aliás, quem acertou pra Eu falei com o Red Bull Bragantino. Você, irmão. Eu falei com o Você Red também, Bull. Eu falei com o Red Bull. Eu falei que o Red Bull Bragantino não ia pra trocação, né? Na Arena MRV. Os números mostraram aí. Não, ele até tentou, irmão. Ele até tentou. Tanto tentou. Eu tô tentando emagrecer tem 3 anos. Pera tá aí, tudo irmão. bem. Não. Eu e o Red Bull Eu vou Bragantino quebrar tá na agora. Eu mesma. vou aqui, ó. bom. Eu vou pegar você e vou prender na areia, no labirinto dos meus argumentos, você já tá. Vou jogar Deixa eu te a corda. contar. Pega, KG. Aqui, ó. Chiu. Não conta pra ninguém não, viu? Mas foram 20 finalizações dentro da área. O primeiro gol foi de contra-ataque, de espaço oferecido por um time que estava atacando o Atlético. Esse time atacou, foi lá, fez o gol. O Atlético não construiu isso em transição, não. Você sabe que não construiu isso em transição. Não, mas você ouviu o que eu falei? Você prestou atenção? Não. Porque você estava teatralizando a discussão quando eu estava dizendo aqui. 20 algo sério, finalizações de dentro da área, porque gerou espaço. Tentou atacar, atacou pouco, mas tentou. 2 jogadores saíram, um foi expulso, justamente, né? E no final das contas, os números provam o que eu falei. Tentou ir para trocação, não conseguiu. Você falou, porque não vai acontecer isso não. Ele sabe jogar dos dois jeitos. Firma na corda. Firma na corda que eu vou puxar. O jogo. E o primeiro gol saiu exatamente de um espaço dado. Saiu para tentar jogar, o Atlético pim, pam, pum, foi lá e fez o gol. Como é que é? Como é que o Atlético fez? Pim, pam, pum. Foi lá e fez o primeiro gol. E ninguém segura, entendeu? E ninguém segura. Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês dos donos da bola. E sim, a discussão pegou fogo aí no programa, falando muito desse jogo de ontem. Na verdade, nessa sequência desses últimos 3 jogos do nosso Galão da Massa. O Cuca, sim, conseguiu tirar leite de pedra. Cara, não é bem leite de pedra. A gente sabia que tinha um elenco bom, só que o Cuca não estava conseguindo encaixar esse elenco do jeito que ele queria. Mudou tudo, colocou o Scarpa ali para lateral e, cara, você viu que o time se encaixou, deu liga. Então, sim, a nossa impressão é que o Cuca achou a melhor maneira de escalar o nosso Atlético Mineiro e que a gente vai chegar muito forte no jogo contra o Flamengo.
nossa vantagem, tá? No jogo lá no Maracanã, do meio de semana, a gente jogou melhor do que eles, sim. Principalmente o primeiro tempo, então. Então lá eles não jogaram tão bem. Aqui, quem manda é o Galo. Irmão, o ano passado era o Milito, aquela enrolação toda. Agora o Galo vai dar o troco na Urubuzada. O Galo vai dar o troco na Urubuzada. E sim, o nosso Cuca, nosso Salvador, veio e conseguiu a formação ideal para o nosso Galo. Porque esse time tá jogando bem agora. Pô, mesmo sem o Rubens. Então, o Scarpa ali na lateral tá jogando muita bola. Até os caras falam, meu irmão, o Arana voltando, e aí, vai tirar o Scarpa? Eu acho que não. Mas eu quero saber de você. A sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo. O que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito aqui, dá aquela força pro canal. Vai lá, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe o seu like, que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Rapaziada, depois que você deixar o like, se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando as notícias, informações do nosso Galão para trazer em primeira mão no seu canal de notícias do nosso Galão da Massa, o seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.